Boa tarde. Obrigado a todos por ficarem até esse momento. Eu sou da WDC Networks, vou apresentar rapidamente a empresa. É uma empresa de tecnologia fundada em 2003 e nós trabalhamos, o início da empresa foi com telecomunicações e nesses anos de existência a empresa migrou de telecomunicações, continua em telecomunicações, trabalhando também com sistemas de segurança, áudio e vídeo profissional, e mais recentemente com automação, IoT e energia, principalmente energia renovável e energia solar. Como é que a empresa opera? Hoje a empresa ela tem vários canais de venda em todo o Brasil. Esses canais de venda são desde revendas, né? Aquelas lojinhas que vendem os produtos, roteadores, câmeras e tudo mais. Integradores são empresas de engenharia que conseguem unir o que há de mais moderno e mais atual dentro dos produtos dos fabricantes internacionais que a gente representa, colocando uma camada de engenharia para entregar soluções inovadoras, como é o caso da Alsec, aqui, que é o nosso principal parceiro aqui no Centro-Oeste. E recentemente a gente lançou um novo negócio chamado Smart WDC, que traz algumas inovações, principalmente em alguns mercados novos, né, que a gente pode chamar de IoT ou não, mas que a gente vê a eletrônica viabilizando vários projetos, por exemplo, como automação residencial e como automação de vários outros projetos aí em todo o mercado. E dentro dessa estrutura, né, de venda que a gente tem, com canais, uma área de logística, eu vou falar aqui um pouco, a empresa se destacou por ajudar os parceiros, os integradores, os parceiros em todo o Brasil, a transformar em serviço o que é tecnologia. Como isso, com ferramentas financeiras que a gente chama agora de infraestruturas as a service e mais recentemente tecnologias as a service, que é mensalizar qualquer tipo de investimento de CAPEX, transformar ele em OPEX para viabilizar vários projetos. Seja um sistema de segurança, uma rede de telecomunicações, um data center, ou uma estrutura de IoT para uma fazenda, por exemplo. Recentemente, essa área que eu sou responsável, que é de energias renováveis, o nosso foco principal é energia solar. E a energia, a ideia da palestra aqui hoje é a gente trazer como que a mudança no cenário de energia no mundo, e mais recentemente no Brasil, o Brasil como sempre um pouco atrasado em alguns assuntos, como é que isso altera a forma de você ver os projetos e as implantações dos mais diversos segmentos. Então, a empresa conta com uma estrutura grande em São Paulo, né, o nosso escritório, nossa principal sede. Na Santa Efigênia a gente tem uma loja conceito e na Bahia alguns centros de distribuição e fabricação de equipamentos. Para atender o Centro-Oeste a gente tem o Alan, cadê o Alan? Lá no fundo, ele é responsável por atender aqui o estado do Mato Grosso do Centro-Oeste. A palestra aqui hoje, a ideia foi fazer uma provocação, trazer 3 assuntos diferentes, tentar colocá-los de uma forma coordenada, esses assuntos juntos. A WDC não é um especialista em IoT, mas o que a gente quer trazer é alguns conceitos e algumas situações que a gente está vendo no mercado que parecem fazer muito sentido. Tem um conceito chamado Smart Grid. Smart Grid é o IoT das redes elétricas. Sendo bem direto, pode ser uma comparação até um pouco simplista demais, mas as redes elétricas no mundo inteiro, eles desenvolveram um conceito onde, através da comunicação entre os componentes da rede, as subestações, a geração, os equipamentos de proteção, a rede de acesso, a rede de distribuição,
alguns sistemas de detecção, medição, o relógio da tua casa, todo mundo se conversa como se fosse uma rede de IoT global. Né? E esse conceito de Smart Grid também, como o IoT, ele está em pleno avanço, né, em toda a sociedade. Qual que é o conceito, né, no futuro próximo? É que existe um sistema inteligente, com inteligência artificial, que consiga ao mesmo tempo monitorar a geração de energia, né, a distribuição e o consumo. Mais ou menos o seguinte, a gente está à beira de um apagão, então essa central de controle poderia, para evitar um apagão, desligar a chave do ar-condicionado desse hotel, porque ele consome muita energia. Esse assim, é uma solução bem disruptiva que vai estar mudando bastante o mundo inteiro. E se você olhar bem todas as palestras, né, muito boas que a gente teve aqui no evento, você vê que o conceito do Smart Grid e o IoT são muito, muito similares. Esse aqui é uma escala maior, né, mas vendo os sistemas de energia mundo afora. E o IoT está trazendo o que seriam esses grandes sistemas, né, com essas grandes construções, para as pequenas coisas. Né? E ao mesmo tempo a gente tem uma grande mudança na questão da energia. Né? Então você vê, por exemplo, a China deixando toda a matriz termoelétrica à base de carvão, investindo muito dinheiro em fontes renováveis. Depois eu vou mostrar aqui alguns gráficos para a gente conseguir ver esses números e quanto eles representam. Só que à medida que você insere num mercado uma fonte nova de energia, você começa a poder gerenciar essa energia em virtude de tudo que a gente viu aqui que existe de tecnologia. E não só escolher a sua fonte de energia, como também escolher qual fonte de energia, qual tipo de carga ela vai poder alimentar ou não. Isso faz isso cria um ambiente novo e pode parecer complexo, mas que vai alterar muito a vida, desde a nossa residência até uma empresa, cidades, países e tudo mais. Então a gente vai dar uma passada aqui alguns itens eu acabei mudando a ordem, mas a gente vai ver um pouco sobre o mercado de energia solar, algumas aplicações de energia solar com alguma coisa de IoT bem básica. De uma forma geral, hoje, os sistemas de energia, apesar de estarem desconectados e ainda não integrados com sistemas inteligentes de automação e IoT, eles já estão presentes no agro. Né? Então, hoje no Brasil, a gente tem já muitas instalações, vários projetos, tanto que a gente chama do off-grid, que é o projeto, por exemplo, ligado para plantar morango, para irrigar, para fazer irrigação automática dos sistemas, como para fazer a compensação de energia das despesas que uma propriedade rural tem. Aqui, por exemplo, o sistema fotovoltaico usado para auxiliar no consumo de energia de secagem de madeira. Então, o que a gente está tentando colocar é o seguinte: além de você ter toda a automação do IoT, da carga, vamos dizer assim, das cargas, das pontas, surge uma nova variável que é a gente conseguir também automatizar e ter uma nova opção de geração de energia, que é um grande ônus dentro da produção de qualquer sistema. Nada melhor que essa fonte seja limpa, né? Não tem uma pegada de carbono. Esses sistemas, né, eles podem ser dentro de redes, né? Então você pode ter uma fazenda, uma indústria, um prédio público, onde você consegue, dentro dessa unidade, ter 2 ou 3 fontes, essas fontes automatizadas para dar um ganho grande de eficiência. Obviamente, tudo isso que a gente viu hoje é meio e ajuda muito, né, na concepção desses sistemas. Aqui a gente tentou trazer um paralelo que é o seguinte: enquanto as concessionárias, os grandes agentes se preocupam com o Smart Grid, e isso vai acontecer, a gente fala em IoT, por exemplo, para cidades ou até para appliances dentro de casa. No meio a gente tem uma preocupação grande com
com o gerenciamento das estruturas elétricas, né? Trazendo novas fontes de geração. E a gente cria aquela matriz que a gente havia comentado, que ao mesmo tempo eu ter várias fontes. Então eu tenho, por exemplo, na propriedade rural, biomassa, energia da concessionária e energia solar. Eu tenho 3 fontes. E eu tenho várias cargas, tenho o secador, tenho a granja e tenho a casa do proprietário. E eu posso escolher qual fonte usar, qual fonte ligar e desligar, a qual parte do dia em virtude de uma matriz econômica. Isso está mudando, né? Alguns países isso já é presente e vai mudar bastante aqui toda a nossa vida. Esse aqui é um diagrama, também a gente tentou exemplificar tudo isso. Então, por exemplo, a propriedade rural, ela vai ter outras fontes de geração de energia, não só solar, mas biomassa e outras também. Os meios de produção, colheitadeiras, tratores, com o passar do tempo, vão ser elétricos, quer dizer, parte dessa energia você vai poder armazenar no carro, no trator ou na colheitadeira. E você vai precisar ter antenas, câmeras, rádios, para fazer o monitoramento dos sistemas de IoT e também o conforto para quem vive dentro da propriedade. Tudo isso ele pode estar sendo gerenciado, né, por alguém, né, pode ser por uma empresa, pela concessionária, por um prestador de serviço, por um integrador, pela própria empresa, em um desses itens ele vai estar sendo gerenciado. Né? E outro fator tecnológico que vai mudar muito a vida de todos nós é a revolução que a gente está tendo hoje nas baterias. Então, quer dizer, não faz o mínimo sentido você gastar uma grana, seja tudo do teu país, para criar uma fonte limpa, né, de energia solar, fotovoltaica, tudo de bom, pega energia do sol, aquele videozinho bacana que a gente viu, e você armazenar essa energia numa bateria de chumbo com ácido sulfúrico, né, quer dizer, colocar uma energia boa numa bateria ruim. Então, quer dizer, você resolve só parte do problema. Mas no mundo afora estão surgindo assim, várias novas tecnologias de armazenamento de energia, né, com ligas de níquel, lítio, o grafeno, que o Bolsonaro fala tanto também, ele pode ser uma revolução aí na questão das baterias. E o preço dessas baterias, elas têm caído bastante, né? O pessoal da Bloomberg, que analisa o mercado de energia global, eles falam que o ponto disruptivo é abaixo de $100 o quilowatt-hora. Né? Só que essa curva aqui, ela, felizmente, está mais para baixo. Hoje a gente tem em torno de 180 a $200 por quilowatt-hora de bateria. O que isso significa? Significa que abaixo de 80 fica viável. O que fica viável? Fica viável é o seguinte, esse hotel aqui não precisa mais ter gerador a diesel. A gente pode trocar por uma bateria. Então, armazena uma quantidade grande de energia no hotel. Eu armazeno uma grande quantidade de energia no carro elétrico, né, na empresa, no silo. Então, isso é uma transformação muito maior do que a própria energia solar em termos mundiais. E isso está acontecendo. Isso aqui é dado de mercado e aqui projeção, né? O pessoal está falando que 2021, 2022 é o ponto de virada onde essas baterias de nova geração, elas têm 6, 7 vezes mais quantidade de ciclos, vida útil de 3, 4 vezes maior do que as baterias convencionais, elas vão dominar o mercado e vai ter uma outra revolução. E, obviamente, essas baterias vão ter que ser gerenciadas e fazer parte de uma rede IoT. Em resumo, né, quando a gente fala nos sistemas fotovoltaicos, assim, em ambientes residenciais, comerciais, a usina de energia, ela tem um estudo financeiro onde você faz o payback em cima da energia que você compra da concessionária. Quando você vê o agro, essa conta é um pouco diferente. A grande briga da energia solar é com o diesel. Né? Então a gente precisa precisa nos libertar dos dinossauros. Né? A gente está preso a isso faz muito tempo já. E a energia solar, junto com as baterias, assim, com certeza, nos próximos 10 anos, vão fazer uma nova revolução aí em
em todo o mundo. Esse vídeo eu queria passar, não precisa colocar, mas é um videozinho que mostra você passando, gera energia. Aqui é mais fácil explicar. Esse é um sistema que a WDC está comercializando. Então, por exemplo, você tem aqui três fontes. Tem a concessionária, a energia solar e a geradora diesel. Então, hoje, a partir de um componente de rede, você consegue, através de programação, escolher qual fonte entra em qual horário. Obviamente, você vai fazer toda a tua utilização econômica. E são equipamentos assim, de um custo muito viável, não é nada proibitivo. E isso viabiliza assim, vários projetos de diversos tamanhos. Né? Esse aqui também eu vou passar, que o pessoal vai me chamar ao tempo. Um grande resumo seria essa confusão. Né? Então, o IoT vai servir para a gente dar um meio de resolver esse grande emaranhado de variáveis que a gente vai ter aqui, daqui para frente. Antes eu tinha só a energia da concessionária. Agora as propriedades rurais têm energia de biomassa, tem geradora diesel, já tinham antes, e tem a energia solar. Você tem diversas fontes e as cargas, né, os equipamentos, toda a eletrônica, todos os equipamentos elétricos que você tem na propriedade, eles podem ser também gerenciados remotamente. Então, dentro desse ambiente, né, o IoT e a automação, eles criam um cenário de grande revolução de produtividade no campo. E nas empresas também. Né? É uma pergunta que pode ser feita, poxa, mas esse negócio de energia é muito caro, o investimento é alto. Esse investimento, o Brasil, o sistema solar no Brasil, ele começou a ter validade legal, principalmente os regimes de compensação para micro e pequena geração, em 2012, e de fato ele iniciou em 2014. Na Alemanha, em 2004, 2005, ela já tinha praticamente feito 60% da conversão da matriz energética dela, colocando sistemas solares em todos os telhados. E o que significa? Foi que o preço, lá em 77, eles pagavam $76 o watt. Hoje o preço de mercado é abaixo de 25 centavos de dólar pela geração. Obviamente, se multiplica isso por 3 só de imposto do Brasil. Uma pergunta rapidinho. Eu ouvi falar do Brasil que esse incentivo a partir de 2022 vai cessar. Sabe alguma coisa sobre isso? O que acontece é que nos regimes de compensação de energia, existe uma pressão da ANEEL para que quem gera energia injete na rede seja cobrado por isso. Então, hoje é 1 para 1. Então, qualquer energia que se joga para a concessionária, você fica com crédito de 1. Daí você consome 2 menos 1 é 1 e você paga 1. De toda essa questão da energia, eu acho que o principal ponto é esse aqui, esse é uma projeção da Bloomberg. Né? A definição não ficou boa, mas a Bloomberg projeta, né, para que em 2040, 32% de toda a geração de energia do Brasil seja de fonte limpa, né, de fonte somente de energia solar. Hoje é menos de 1%. Então, quer dizer, os próximos 20 anos a gente vai passar por uma transformação muito grande aí, no campo, na cidade, nas concessionárias, nos ambientes regulatórios. Quer dizer, é uma mudança muito grande. E vai acontecer muito rápido. Então, essa discussão, né, o Brasil entrou 10 anos atrasado, assim, teve um instrumento legal que permitisse a instalação de energia na tua casa 10, 15 anos depois do que Estados Unidos e a Alemanha. Né? Isso, não que agora a energia é viável, não é que a gente está regulatoriamente ficou muito tempo para trás, né, no resto do mundo. E pela WDC, né, a gente conta com toda a linha de equipamentos, né, a gente vive os geradores de energia, que é o conjunto de módulos, inversores, estruturas, acessórios. A gente não vende os produtos isolados porque os geradores eles têm incentivo fiscal, então hoje isso é mais barato você comprar da OSEC em parceria com a WDC o gerador pronto, porque eles entram de ICMS de IPI, se você compra os produtos separados, eles ficam uns 40%, 50% mais caros. Então, sempre se tiver algum projeto que você queira ver a viabilidade da energia solar, é bom tratar sempre como se fosse um gerador à parte, porque fica mais barato.
E a WDC, além da parte de energia solar, a gente tem um grande know-how, como a gente falou, em roteadores, switches, rádios, câmeras, sistemas de áudio, vídeo, sistemas de automação. Então, a nossa meta é descomplicar e trazer, vamos dizer assim, todo o portfólio de soluções num ponto único de compra e com um bom suporte técnico e comercial. Aqui, rapidamente, para finalizar, tem várias linhas de crédito disponíveis no Brasil, principalmente para esses projetos onde essa pode ser uma saída para o IoT, tá? Porque você tem a linha de crédito, se você coloca junto uma fonte de energia renovável, você consegue captar um dinheiro barato, né, e colocar o projeto de IoT junto, muitas vezes porque o ticket da energia ele é pesado. O Pronaf é um dos mais eficientes, né? Acho que esse ano tem liberado recursos, está desde 2015. No PB ficou pequeno aqui, mas eu falo para vocês, os principais são o FCO, que é o Centro-Oeste, esse fundo aqui é muito legal, taxa de juros abaixo de 5%, o Pronamp também e o Inovar. Uma solução legal é encaixar um projeto de IoT e captar, muitas vezes, esses recursos. Né? O BNDES também lançou recentemente algumas linhas novas. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado pela atenção. E um ótimo evento.